Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, eu voltei de férias, muito obrigado pela paciência de todos vocês. As férias foram incríveis, obrigado por perguntar. E eu não sei se vocês repararam na nossa playlist, eu queria que vocês dessem uma olhada lá, que o Jonas, que é de social media, ele deixou a playlist de um jeito incrível. Dá uma olhada lá depois. Mas vamos falar de coisa séria agora. O que acontece é que o Banco Central do Brasil teve que agir rápido para segurar o dólar, que estava disparando em relação ao real. O que o Banco Central fez? Eles usaram reservas e fizeram leilões para injetar dólares no mercado, gastando aí cerca de 17 bilhões de dólares em poucos dias. Isso ajudou a conter a queda do real, que chegou a se recuperar um pouco, mas os investidores ainda estão preocupados. Então vamos ver exatamente o que o Banco Central tem feito para conter a escalada do dólar aqui no Brasil. E como que foi 2024 para você? Foi bom? Foi ruim? Foi muito ruim? Provavelmente sua resposta vai ser melhor do que a das moedas latino-americanas. Porque hoje vamos ver também por que 2024 não foi um ano favorável para as moedas daqui da América Latina. O que acontece é que no começo do ano as moedas de países com juros altos, como o México, se valorizaram com investidores apostando no carry trade, que é emprestar em países com juros baixos para investir em países com juros altos. Mas com os bancos centrais se tornando mais cautelosos e o dólar ganhando força, essas moedas começaram a cair. O Brasil sofreu porque o mercado ficou decepcionado com a falta de cortes de gastos e com a inflação ainda acima da meta. A moeda brasileira, o real, atingiu níveis muito baixos, mesmo com o Banco Central tentando conter a volatilidade. Vamos falar sobre isso também hoje, sobre o cenário mais macro das moedas latino-americanas. E é isso, lembrando de comentar aqui, deixar a música aqui, estava tocando antes do episódio começar, pra gente atualizar a nossa playlist A Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do podcast, do episódio, na verdade. E é isso, bora pro episódio. Vamos falar primeiro do que está rolando no Banco Central. Os mercados brasileiros eles se recuperaram no final da semana em meio a medidas extraordinárias do Banco Central para conter a escalada do dólar em relação ao real. O real, para quem acompanhou, para quem não acompanhou, ele ganhou até 1,4% nessa sexta-feira, dia 20, apagando brevemente as perdas semanais depois que o Banco Central interviu novamente com uma venda à vista e também um leilão de linha de crédito, totalizando um total combinado de 7 bilhões de dólares. Os títulos brasileiros em dólares tiveram entre os de melhor desempenho nos mercados emergentes na sexta-feira, e os swaps de inadimplência de crédito de 5 anos do país caíram. O alívio vem depois que o Banco Central interveio quase todos os dias na semana passada para tentar atender ao aumento na demanda por dólares americanos. O que ele fez? Basicamente, ele vendeu 8 bilhões de dólares em leilões à vista consecutivos somente na quinta-feira, e isso foi a maior venda diária de dólares desde pelo menos 1999. Até o momento, foram gastos cerca de 17 bilhões de dólares em vendas à vista até as 12 horas dessa sexta-feira, dia 20. Os movimentos ajudaram a conter a velocidade das quedas, embora os investidores ainda estejam cautelosos quanto ao caminho a seguir para o real, que vale lembrar que teve o recuo de 20% este ano, o que a torna a moeda de pior desempenho no mundo. E as ações brasileiras também estão entre os piores desempenhos globais, fazendo com que uma medida de avaliações atinja o nível mais baixo em relação ao benchmark de mercados emergentes em quase 20 anos. E o que isso causaria? Isso faria os investidores correrem para se desfazer dos ativos brasileiros em meio às preocupações crescentes da deterioração das perspectivas fiscais do país. E a venda que fez com que o real despencasse para um nível recorde de baixa também se espalhou para outras classes de ativos, de ações a dívidas em moeda local e títulos de dólar, com os investidores até mesmo se acumulando em hedges contra um calote soberano. E vale lembrar que o Brasil apresenta um déficit orçamentário anual de 10%, o que é muito maior do que os observados durante o primeiro governo do presidente de esquerda Lula. Um plano de corte de gastos muito aguardado, apresentado no mês passado, ficou muito aquém das expectativas, o que levou às preocupações sobre as perspectivas fiscais. Além disso, o pacote fiscal sofreu uma desidratação pela Câmara dos Deputados. E esse cenário não é só impactado por decisões aqui dentro do país, tem coisas externas que também ajudam a aumentar essa situação que a gente está passando. A venda no Brasil ela acontece no momento em que os mercados emergentes como um todo enfrentam um cenário desafiador. Os investidores esperam que as políticas de Donald Trump mantenham o dólar forte e estimulem a inflação, o que provavelmente vai inviabilizar o afrouxamento monetário. Essa semana, o Federal Reserve reduziu o número de cortes que espera fazer em 2025, o que sinaliza uma maior cautela quanto à rapidez com que vai poder continuar reduzindo os custos dos empréstimos.
E o que um dólar forte faz? Qual que é a perspectiva disso? Bom, os bancos centrais dos países emergentes vão precisar entrar em ação. Os formuladores de políticas da Coreia do Sul, Filipinas e Hungria agiram para estabilizar os mercados em meio à queda da moeda. E vale também mencionar o cenário interno aqui, que é de uma economia brasileira que continua crescendo, com desemprego em níveis quase recordes e salários em alta. Lula capitalizou o crescimento para demonstrar que está cumprindo suas promessas de melhorar a vida dos brasileiros de baixa renda. Mas os observadores do mercado têm demonstrado preocupação de que a economia possa estar superaquecendo, isso com as expectativas de inflação tendo piorado significativamente. O Banco Central aumentou as taxas em 1 ponto percentual, isso para 12,25% na semana passada, e também se comprometeu em aumentar os custos dos empréstimos para 14,25% até março, isso para tentar conter a deterioração. Mas, porém, contudo, isso fez pouco para evitar que as taxas fossem vendidas, com os investidores já apostando que a Selic vai atingir um pico de mais de 16% e levantando também dúvidas sobre a eficácia da política monetária. Um coro cada vez mais de observadores do Brasil, desde o investidor veterano Luiz Stolberg e o ex-bancário central Armínio Fraga até o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, alerta que o país está caindo em uma armadilha na qual a expansão fiscal diminuiu o impacto da tentativa do Banco Central de apertar a política com taxas mais altas, que é um cenário conhecido como dominância fiscal. Durante uma coletiva de imprensa nessa quinta-feira, Gabriel Galípolo, que vai assumir o comando do Banco Central em janeiro, disse que a autoridade monetária tem as ferramentas necessárias para controlar a inflação. Enquanto Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, acrescentou que as intervenções cambiais não se destinam a estabelecer os níveis da moeda, nem a combater as percepções dos investidores sobre a piora das perspectivas fiscais. Campos Neto disse que o banco tem muitas reservas e que vai agir sempre que necessário. As autoridades observam uma saída atípica das últimas semanas do ano, acrescentou ele. Mas, investidores e analistas dizem que o impacto das medidas pode ser de curta duração. Brad Bechtel, chefe global de câmbio da Jefferies, chamou as medidas de solução de band-aid. E Gorky Urquieta, gerente de portfólio da Neuberger Berman, disse assim, abre aspas, sabemos que as intervenções não funcionam, mas ganhamos algum tempo. Será preciso decisão e disposição, e isso, em última análise, terá de vir do próprio presidente. Fecha aspas. Bom, vamos agora falar sobre esse cenário de moedas latino-americanas. Por que diabos 2024 foi um ano não muito bom para essas moedas? Bom, depois de um 2023 em que as moedas como o peso mexicano e o peso colombiano se posicionaram entre as mais valorizadas frente ao dólar entre os mercados emergentes, o ano que termina agora não foi positivo para a principal cesta de moedas da região. Fatores como a constante incerteza sobre o futuro das taxas de juros acabaram influenciando em sua desvalorização em 2024. Essa é basicamente a resposta. E o que acontece é que o chefe de estratégia do Itaú na Colômbia, Valéria Álvares, disse à Bloomberg Linha que o ano de 2024 ele foi em geral desafiador para as moedas da América Latina em meio a um panorama de incerteza sobre a flexibilização monetária em nível global. A analista do Itaú disse assim, olha só, abre aspas, o dólar global acumula no decorrer do ano até 18 de dezembro uma valorização de 5,80%, que se acentuou principalmente na última parte de 2024, isso em meio a números do mercado de trabalho nos Estados Unidos que ainda mostram um cenário saudável, o que faz com que o Federal Reserve não tenha ainda argumentos suficientes para continuar com o processo de corte de taxas de maneira acelerada, fecha aspas. Vamos entender esse cenário. As principais moedas da América Latina experimentaram duas fases ao longo do ano que marcaram seu desempenho para o fim de 2024. No início do ano, as moedas de países com taxas de juros elevadas e com bancos centrais com maior margem para reduzi-las se fortaleceram graças a operações de carry trade. Nessa fase do ano, o mercado buscava financiamento em moedas de países com taxas baixas para investir em economias com taxas altas, isso com o objetivo de aproveitar o que era percebido como os últimos ganhos antes da fase mais intensa de cortes. Já a segunda fase do ano foi marcada por mensagens dos bancos centrais promovendo cortes cautelosos e sinalizando também que as taxas se estabilizariam em níveis elevados, o que reverte nessa estratégia de investimento. A economista principal do Scotiabank Colpatria disse assim, abre aspas, em nível global, especialmente nos Estados Unidos, conseguiu se aproximar a inflação da meta sem um impacto significativo no crescimento econômico, o que diminuiu a relevância das operações baseadas em diferenças de taxas.
Em vez disso, o dólar americano começou a se fortalecer globalmente, fecha aspas. Bom, né? Além disso, segundo a Valéria Álvares, somou-se a vitória do líder republicano Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, que, em sua opinião, também trouxe incertezas aos mercados, principalmente por conta das políticas protecionistas e de maior gasto esperado a partir de 2025, o que gerou temores sobre os efeitos disso na inflação. Em novembro, a taxa de inflação nos Estados Unidos voltou a subir pelo segundo mês consecutivo, situando-se em 2,7%. Apesar disso, o Federal Reserve cortou as taxas de juros nos Estados Unidos em 1/4 de ponto na quarta-feira, dia 18 de dezembro, para um intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano. Mas bom, enfim, quais são as tendências para 2025? Chega de falar de 2024, já passou, né? Passado. Os analistas também identificam uma importante influência de fatores idiosincráticos, que em 2025 continuariam ditando uma tendência para as moedas regionais. No Brasil, a perda de expectativas sobre um ajuste nas finanças públicas levou a moeda a níveis históricos de fraqueza, como a gente discutiu agora há pouco. O Itaú destacou que o Brasil apresenta um cenário desafiador em termos fiscais e, abre aspas, um governo que propõe uma reforma que decepciona o mercado, além de uma inflação que não consegue sair de 4%, voltando a se situar em 4,87% no final de novembro, fecha aspas. Esse contexto deixou o Banco Central muito mais conservador, com uma expectativa de 200 pontos base adicionados em aumentos de taxas, mas que parecem não ser suficientes para conter a volatilidade da moeda. Quem disse isso foi a economista Álvares. E já na Colômbia, embora parte da desvalorização do peso tenha sido impulsionada pela tendência global, uma parcela da volatilidade pode ser atribuída a mensagens erráticas relacionadas ao risco fiscal. E olha só essa previsão da Citi Research. Segundo eles, se ocorrer um cenário em que Trump implemente suas propostas mais radicais, algumas delas consideradas inflacionárias, isso poderia gerar volatilidade nos mercados emergentes e reduzir também a margem do Fed para cortar as taxas de juros, o que poderia levar ao fortalecimento do dólar. Sim, o dólar pode ficar ainda mais forte. No Brasil, o preço do dólar ficaria em R$ 6,00 em 2024 e chegaria a R$ 5,65 em 2025, de acordo com as projeções do Citi. De acordo com o Citi, o câmbio na Argentina vai fechar a 1.030 pesos neste ano e vai chegar a 1.411 pesos em 2025. E é isso, galera. Por favor, comentem aqui a música que tocou antes do episódio começar e contem como foi o ano de vocês, o que vocês esperam para 2025. Estou curioso. Obrigado, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Um big beijo